Boa noite, é com grande prazer que a gente está aqui reunido para mais uma aula de legislação tributária e direito empresarial da Unipac de Uberaba. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aí chegando à nossa reta final nesse primeiro semestre, um semestre marcado por muitos desafios, mas as bênçãos também estão por vir, e uma delas vai ser alcançar o sucesso com a sua aprovação na disciplina. Para isso, é muito importante começar a se prepararem para o provão. Lembrando que o professor aqui já lançou as notas referentes à primeira etapa de avaliação e à segunda etapa de avaliação. Você confere a sua nota lá no portal do aluno. Não demore para fazer isso. Tem gente que está me mandando problema relativo à primeira etapa de avaliação agora. Nós já fechamos até a segunda. Então fiquem atentos às suas notas. Deem uma olhada no portal do aluno, como é que está a sua situação. E qualquer problema, qualquer nota que eventualmente não tenha sido lançada, entre em contato com o professor, tá certo? É o maior prazer de atender todo mundo. Vocês sabem, qualquer coisa, me manda um e-mail, me manda uma mensagem inbox pelo Facebook ou faça contato pelo número de WhatsApp que já foi disponibilizado para vocês. O que não pode é deixar o semestre encerrar-se com o problema, tá ok? Então vamos lá. A partir de agora, as nossas aulas são direcionadas para o provão. Tá? Então, o que é que vai cair no provão, professor? Bom, minhas serão 10 questões. Essas 10 questões já foram solicitadas pelos coordenadores de curso. E eu vou estar trabalhando o conteúdo que envolve essas 10 questões que eu formulei a partir de hoje, a partir dessa aula. Quando a gente chegar na reta final, tiver faltando uma semaninha para o provão, vou fazer uma aula de revisão para você conseguir resgatar aquilo que ficou para trás, para relembrar aquilo que você já aprendeu, tá ok? Então vamos lá. Hoje a gente fala um pouquinho sobre a questão da teoria do risco. Então nós estamos saindo do direito tributário que a gente vinha falando já há alguns dias e vamos nos reaproximando de novo das questões inerentes ao direito empresarial. É nesse âmbito que se situa a teoria do risco, e ela não é algo novo. A teoria do risco surgiu por volta do século XIX, quando juristas franceses a conceberam. Ela remete a uma noção de que ela é inerente à probabilidade de dano ou à provável ocorrência de um dano cuja motivação já deveria estar prevista dentro do risco da atividade que a empresa, que o empresário, que a pessoa desenvolve. Vamos pensar juntos aqui. Vamos dar um exemplo prático disso. E eu vou dar um exemplo daqueles bem explícitos. Imaginem as usinas nucleares de Angra. Tá? Nós temos aqui no Brasil Angra 1, Angra 2, que fornecem energia nuclear para a nossa rede elétrica. O risco de um acidente nuclear é inerente à própria atividade que essas geradoras de energia, que essas concessionárias acarretam. É lógico, perdão, não se trata de concessionária, porque como tem energia elétrica, é uma questão de segurança nacional. Mas imaginemos que Angra 1 e Angra 2 fosse uma empresa. Essa empresa que fornece energia nuclear para a rede elétrica desenvolve uma atividade extremamente perigosa. Então a possibilidade de um acidente é muito grande, é inerente à própria atividade desenvolvida. Diante disso, a obrigação da empresa indenizar caso haja a ocorrência de qualquer dano que foi ocasionado pela sua atividade, ela tem a obrigação de indenizar. Só que a gente não precisa ir tão longe assim, nós não precisamos chegar tão longe no exemplo. Nós podemos pegar algo bem menorzinho, que faz parte do meu e do seu cotidiano.
Se nós vamos a um supermercado, esse supermercado oferece estacionamento para os nossos veículos e o nosso veículo é furtado do estacionamento, surge a responsabilidade do supermercado nos indenizar. Tá bom? Teoria do risco, então, é aquela que remete à obrigação objetiva, não tem que questionar se tem culpa ou se não tem. A responsabilização é decorrente do risco da própria atividade que se desenvolve. Assim é a atividade empresarial. O empresário é responsável, por exemplo, a empresa é responsável, por exemplo, por danos causados pelos seus funcionários. A empresa é quem escolhe o seu empregado, não é? A empresa tem a prerrogativa de escolher aquilo que a gente chama de princípio in eligendo, ou seja, a empresa elege aqueles que vai trabalhar para ela, elege os seus prepostos e nós temos a culpa in vigilando. O que é isso? Da responsabilidade que o comerciante, o empresário, o empregador tem em relação à vigília dos atos dos seus empregados. Se ele escolhe, ele fiscaliza o trabalho. Ele é o responsável, então, pelos danos que os seus empregados também acarretam aos consumidores. Segundo a teoria do risco, toda pessoa que exerce algum tipo de atividade que cria risco de danos para terceiros, então, fica obrigado a fazer a reparação. Vai ter que verificar o quantum desse prejuízo, quanto que ele representa em moeda, em espécie, e fixa-se a indenização com base nos valores apurados que são decorrentes do dano. Então, não necessariamente eles se limitam ao dano imediato, ao dano material. Imaginem, por exemplo, nesse caso que nós falamos de uma pessoa que confia o seu veículo. Vamos colocar em outro caso aqui, um estacionamento de shopping center, que ainda tem o costume de cobrar pela estadia ali. A pessoa que tem o seu veículo furtado ou roubado dentro de um shopping center tem o direito de ser indenizada. Mas imaginemos que essa pessoa seja um representante comercial e que o carro que foi furtado ou roubado é justamente o veículo que ela usa no desenvolvimento das suas atividades profissionais. Ela depende do carro. Ela vai ficar sem esse carro, por exemplo, por 30 dias, até que seja providenciada a substituição, seja providenciada a indenização. São 30 dias que o representante comercial deixou de ganhar dinheiro. Não é verdade? Nós estamos diante de uma situação em que o lucro cessou. E assim sendo, a empresa também pode ser condenada a indenizar esse prejuízo decorrente da impossibilidade de trabalhar que aconteceu como uma consequência do furto do veículo. Direito realmente é algo muito complexo. Então, as empresas precisam contar com assessoria jurídica especializada para se precaverem dos eventuais problemas que terá. A teoria do risco, ela realmente gera possibilidade até mesmo de quebra das empresas que não se resguardam. Toda atividade tem um risco que é inerente ao seu desenvolvimento. E é muito importante fazer a correta análise desses riscos e buscar meios de estar diminuindo os mesmos ou até mesmo eliminando a possibilidade de sua ocorrência. Pois caso esses riscos se concretizem e acarretem danos aos consumidores, aos terceiros, a empresa fica obrigada a indenizar. E não há que se discutir a questão da culpa. A responsabilidade será objetiva. Atuar como empresário, como nós vimos algumas semanas atrás, é algo que se caracteriza pela profissionalidade. É uma atividade que exige conhecimento técnico e que exige, lógico, maior envolvimento
do empresário, dedicação, respeito às regras. É preciso estar alinhado com tudo aquilo que o mercado exige e não pode de jeito nenhum deixar as questões jurídicas de lado. O Brasil, infelizmente, tem uma cultura de não prevenir absolutamente nada. O brasileiro, uma regra que inclusive alcança o empresário, tem o péssimo hábito de só fazer uso de assessoria jurídica já na esfera litigiosa. Que é isso? Depois que o problema aconteceu. É importante que as empresas tenham assessoria jurídica preventiva para minimizar os prejuízos decorrentes da atividade que ela desenvolve, ou até mesmo evitar que esses problemas venham a se concretizar. Conforme preleciona, conforme diz o Orlando Gomes, que é um dos grandes nomes do cenário jurídico nacional, tem obras muito interessantes, a obrigação de indenizar, independente de discutir culpa, é algo que surge por força de lei e são casos específicos. A primeira é justamente essa que nós estamos falando, aquela que leva em consideração as atividades que geram risco para outras pessoas. E a segunda é a consideração de que o exercício de determinados direitos deve implicar a obrigação de ressarcir os danos que origina. Então, a concessão que o Estado faz para que você exerça a atividade empreendedora, ela também é cercada de obrigações. E uma das obrigações que dela decorre é justamente a obrigação de indenizar os prejuízos que sejam causados em decorrência da atividade que a empresa desenvolve. Entenderam? Tudo certinho? Beleza, então amanhã tem mais, não percam a nossa videoaula. Lembrando que tudo aquilo que está sendo discutido a partir de hoje estará no provão. E que no último dia, na última semana ali que antecede o provão, a avaliação de terceira etapa, eu vou estar fazendo uma revisão com vocês, tá ok? Grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima, se Ele assim permitir.